Deus não está no controle do mundo, Deus está no controle da história da salvação e interfere todas as histórias paralelas para impedir que a história da salvação corra risco de continuidade. E quando os caras pecam para além da medida da iniquidade, ele tira da história. Está escrito isso na Bíblia. Ele falou para Abraão: seu povo vai ser escravo durante 400 anos. Por que 400 e não 350 e não 250? Porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus. Daqui a 400 anos, os amorreus, os fariseus, os heteus, os perizeus terão completado a medida da iniquidade, vão perder o direito de continuar da história, eu vou tirá-los da história e vou entregar a terra deles para vocês. Esse é o ponto. Deus se responsabiliza pela história da salvação. Deus não está aqui para fazer do Brasil uma nação justa. Deus está aqui para fazer salvação. Quem está aqui para fazer do Brasil uma nação justa somos nós, para que haja mais brasileiros no caminho da salvação, porque senão um bocado de brasileiro vai morrer antes da hora. Cuidado com esse determinismo, porque esse determinismo é que está fazendo da igreja brasileira essa porcaria. Porque essa história de Deus estar no controle significa que se eu pequei é porque Deus quis que eu pecasse. E se eu pequei porque quis. Deus nunca determinou que eu pecasse. É meu problema. Eu fiz. Minha culpa, minha máxima culpa. Não, meu filho, fica tranquilo, Deus está caminhando você e Ele caminha, leva a gente por esses caminhos mesmos transversos e a gente cai, mas Ele já sabia disso, Ele estava preparado e tal, Ele sabia, mas não queria e não mandou eu fazer. Eu fiz, por isso eu tenho de me arrepender. E a oração não é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque aqui na terra se faz a tua vontade. É assim a oração? Qual é a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Por que que o Espírito Santo, por que que Jesus ensinou a orar assim, se a vontade de Deus está sendo feita? Isso é conversa determinista. O determinismo é a mãe de todas as tiranias. É por isso que as nações de religiões kármicas não conseguiram se desenvolver antes que o Ocidente chegasse lá. Não conseguiram desenvolver senso de justiça, porque era o determinismo, era o karma. Você nasceu do jeito que Deus queria que você nascesse. Você tem um corpo que Deus quer que você tenha. Você mora num lugar onde Deus quer que você more. Você vai viver o tempo que Deus quer que você viva. Você vai morrer do jeito que Deus quer que você morra. Você já leu isso? Se você não leu, eu vou te dar a bibliografia. 40 dias com propósito de Rick Warren, primeiro capítulo. Sabe o que é isso? Determinismo. Sabe o que é isso? Isso é maravilhoso quando você fala na Califórnia para gente que mora em casa de 11 milhões de dólares. Eu quero ver falar isso em Santo Amaro da Purificação, onde as multinacionais contaminaram a água com metais pesados e as crianças nasceram com as vísceras de fora. Eu quero que o cara vá lá e diga: o seu filho tem as vísceras de fora, porque Deus quis assim. É fácil pregar para esses almofadinhas milionários que vivem nababescamente e tudo que precisam é saber que Jesus me abençoa assim. Vem comigo, cara. Vem comigo para a miséria. Vem comigo para as crianças brincando em esgoto aberto. Fala para eles.
Fala para eles que eles estão tomando a água com aquelas coisas fecais. Porque Deus quer. Fala para eles que foi Deus que determinou. Se fosse assim, Urias podia chegar diante de Deus e dizer: escuta, Deus, eu sou heteu. Eu abri mão dos deuses heteus, eu reconheci que só o Senhor era Deus. Eu me submeti à circuncisão. Eu passei a ser um homem íntegro como um judeu tem de ser. Eu lutei por Davi até a minha mão colar na espada, no cabo da espada. Esse homem não respeitou meu casamento, estuprou a minha mulher, me matou. E todo mundo diz que ele é um homem segundo o seu coração. Então Deus, com todo respeito, me responde uma pergunta: como é que é o seu coração? Está vendo? Falar idiotice para milionário é fácil. Cuidado com o determinismo. Um dia desse estava falando com um pastor determinista. Ele estava chateado com o Ricardo Gondim, porque o Ricardo Gondim ficou ensinando que Deus não sabe o futuro, porque Deus só pode saber o que determina, e Deus não determinou o futuro, então Deus não pode saber, porque o futuro ainda não existe. Aí ele virou para mim e disse: é verdade, Deus só sabe porque determinou. E eu virei para ele e disse: olha, finalmente encontrei um cara que concorda com o Ricardo. Ele falou: não concorda. Concorda sim. Vocês dois são os dois lados da mesma moeda. Ele diz que Deus não determinou, por isso não sabe o futuro. E você diz que Deus determinou, por isso sabe o futuro. Nenhum de vocês entende de eternidade. Deus sabe tudo porque está fora do tempo. Eternidade não é um tipo de tempo. Eternidade é a ausência do tempo. Você não leu Agostinho? Está vendo? É para isso que está indo a igreja. Os liberais acabando com a Bíblia e os ultracalvinistas acabando com a fé. E eu sou calvinista, por isso que eu falo. Não ia falar dos arminianos, porque eu não sou arminiano, eu sou calvinista. Mas determinismo não é um sino da fé reformada. Esse é o ponto. Deus interfere na história, todas as vezes tem de interferir. A Bíblia diz que se você tomar a ceia indignamente, você morre antes do tempo. A Bíblia diz que quem vive da espada morre pela espada, que os perversos viverão metade dos seus dias, que os que temem o Senhor vivem mais tempo, que quem honra o pai e a mãe prolonga os dias na terra. Que determinismo que tem aqui? Nenhum. Isso é conversa de gente que não quer se responsabilizar pelos seus atos. Então, me desculpa, mas eu nem tenho mais paciência. Eu nem tenho mais paciência de ver essa gente destruindo a igreja e transformando Deus no pai do pecado. E tirando do povo de Deus o senso de responsabilidade com a sua fé e de convocação à santidade. Então, isso aí é determinismo. Determinismo é coisa do Islã e das religiões kármicas. Nós somos cristãos. Se não avisaram a gente, então estou avisando. Nós somos cristãos. Nós seremos julgados. E só gente moralmente responsável pode ser julgada. E gente moralmente responsável é gente que decide. Agora, há determinações na Bíblia? Há. Tudo que tem a ver com a história da salvação está decidido. Mas isso é diferente de determinismo. Isso quer dizer que Deus vai interferir quantas vezes tiver de interferir. Todas as coisas. E disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tudo foi feito de tal maneira que a soberania de Deus cumpriu o seu propósito sem aviltar o arbítrio humano.